Olá, meu irmão, minha irmã, a paz de Cristo. Eu sou o diácono Alessandro Faleiro, diácono permanente aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte. Mais uma vez estamos juntos para dar sequência ao estudo, ao aprofundamento, à provocação sobre a celebração da palavra, algo muito importante para a nossa caminhada diaconal, para a igreja também. E uma saudação muito carinhosa a todos os irmãos e irmãs do propedêutico, da Escola Diaconal São Lourenço como um todo, e os irmãos vocacionados, os irmãos diáconos, esposas, todos, uma saudação muito afetuosa. Eu gostaria de começar hoje, como da outra vez, com a palavra de Deus, claro, e uma passagem muito interessante de Jesus na celebração da palavra. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos de 16 a 21. Naquele tempo, Jesus foi à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Querido irmão, querida irmã, hoje então vimos uma passagem muito bonita do Evangelho, muito bonita mesmo, e Jesus numa liturgia, fazendo homilia, Jesus, e interessante que não é uma cena de teatro, a liturgia não é uma cena de teatro, o que se fala se realiza, é diferente do teatro, que é uma coisa maravilhosa também, mas essa é uma grande diferença. A liturgia é tão bonita e precisa ser tão bonita quanto o teatro. Só que lá na liturgia se realiza o que se diz. Né? É diferente do teatro, que na liturgia não deveria haver personagens. Hoje eu vou destacar um pouco, eu vou chamar aqui, mas essa divisão ela é didática. As partes da celebração da palavra. Esse estudo de uma liturgia em partes, isso é mais para estudo, para a gente poder compreender, porque todas as liturgias formam um todo, a liturgia é um todo, ela se complementa. É uma unidade a liturgia. Mas para estudo vamos chamar aqui de partes da celebração da palavra. E, obviamente, vou começar com os ritos iniciais. Eu recomendo que todos os ministros, todos os envolvidos na celebração da palavra cheguem com antecedência. Já aconteceu de ser, no mundo dos diáconos, isso é muito comum de ser chamado em cima da hora. Mas o ideal é que cheguemos com antecedência. A acolhida é parte da liturgia. A acolhida é parte da liturgia. O povo se reúne, se congrega e forma o corpo místico de Cristo. Então, é muito importante que estejamos nesse momento muito bonito
é um ministério, a acolhida, e é muito interessante o diácono tentar participar dessa parte também. Então, essa é uma observação que eu faço em situações normais, tá? É, quem convoca, quem nos convoca para a liturgia é Deus. E somos conduzidos pelo Espírito Santo. Essa é a nossa fé. Então, quem nos convoca para alguma coisa é que dá a palavra inicial. Então, na liturgia, o ideal é que a palavra de Deus fosse a primeira a ser proclamada numa liturgia. Não é bom dia, boa tarde, boa noite, não é porque é falta de educação nem nada, não. Não tem sentido, porque quem nos chamou foi. Nós não estamos apresentando nada, nós estamos atendendo a uma convocação. Então, quem nos convocou, quem nos invocou é Deus. Então, o ideal é que é uma pena, mas os grupos de canto geralmente não fazem isso, mas o ideal é que valorizasse a antífona de entrada, que está no missal ou na liturgia, tem as antífonas, ou então tem os cantos congregacionais, que são muito bonitos, né, que valoriza o encontro, o atendimento ao chamado de Deus. Então isso é muito importante observar. Também existe uma expressão que eu acho muito estranha de vamos invocar a Santíssima Trindade cantando, aí é aquele canto meio esquisito. Não quer dizer que pode, não pode, é estranho. A Santíssima Trindade, a gente não invoca a Santíssima Trindade, na verdade nós que fomos invocados por ela. Ela que nos chamou. A palavra invocar é chamar para si. Ela que chamou, não fomos nós que estamos chamando. Então, depois da procissão de entrada, é muito interessante que comece com o sinal da cruz, né? Se o grupo de canto, que é muito comum acontecer isso, é uma pena, mas se o grupo de canto não entoar um canto que puxa ali para que é inspirado na antífona de entrada, o ideal, eu gosto sempre de fazer assim, na primeira palavra que seja da antífona de entrada, porque geralmente ela é tirada de um hino bíblico ou de um hino litúrgico próprio, mesmo próprio para isso. E a saudação, o sinal da cruz, se possível, seja feito da cadeira. O Senhor nos acolhe, o Senhor nos acolhe, Ele está nos esperando. Então, essa parte do rito de entrada, os ritos iniciais, seria muito bom que fossem feitos da cadeira. O presbitério, esse nome está sendo muito questionado uns tempos para cá. Há uma tendência de chamar o que chamamos hoje de presbitério de santuário, que é uma expressão e merece aprofundamento é algo muito interessante. Ele tem os polos, né? Então tem uma hora que a liturgia pede que seja da cadeira, porque tem um sentido nisso. Tem hora que pede que seja da mesa da palavra, tem hora que pede que seja da mesa da comunhão, a mesa da Eucaristia. E na celebração da palavra deveríamos também saber usar esses espaços, porque eles comunicam também. A saudação inicial pode ser semelhante à da missa. Então, busque no missal. Por que eu estou dizendo isso? Porque a saudação inicial também é baseada em saudações bíblicas, sobretudo das cartas de São Paulo. Mas eu já vi outras propostas de alguns outros subsídios litúrgicos próprios para a celebração da palavra, algumas outras propostas até muito bonitas, mas na dúvida vai no convencional. Então, porque tem um sentido nisso. Não é questão de pode ou não pode, mas sempre eu vou falar isso, é questão do sim ter ou não ter sentido. Então use a saudação que está lá no missal, ou então se você tiver acesso não tiver acesso ao missal, que deveria ter, mas veja uma saudação bíblica. Porque quem nos convoca é quem fala primeiro. Quem nos convoca é quem fala primeiro.
E só depois dessa saudação, eu estou falando, isso tudo que eu estou falando vale para a missa também. Que eu disse na semana, no outro encontro, no último encontro, que essa parte ela é muito semelhante à da missa. Eu estou falando da celebração, as mais comuns, as celebrações da palavra mais comuns. Depois dessa saudação é que deveria ter uma pequena introdução do que estamos celebrando. Seria o comentário, o chamado comentário inicial. Teria mais um sentido nisso, né? Porque quem falaria primeiro é Deus que nos convoca, depois que a gente vai falar. Então fica assim, são provocações que eu estou fazendo, mas fica como sugestão. Se você já está acostumado a celebrar, tente analisar por esse aspecto. Ainda dentro dos ritos iniciais, eu gostaria de falar uma observação sobre o ato penitencial. Na celebração da palavra também pode ter o ato penitencial, é muito interessante, mas precisamos tomar muito cuidado com o ato penitencial. Vou falar aqui algo que é muito importante. O ato penitencial não é uma mini confissão comunitária. É muito interessante. No ato penitencial, nós reconhecemos que a misericórdia de Deus é muito maior do que nossos pecados. Nós reconhecemos que Deus é misericordioso, Ele é compassivo. E é muito interessante que a expressão Kyrie eleison, que vem do grego, não é latim, é grego. Kyrie eleison significa, ó Senhor compassivo, o Senhor é compassivo, vamos dizer assim. Senhor, vós sois compassivo, né? Não significa Senhor, tende piedade de nós, não. Para a nossa liturgia, no Brasil, ou no Ocidente, foi traduzida assim. Traduzida ou substituída, não foi traduzida assim, foi substituída por essa expressão. Mas originalmente é Senhor, vós sois compassivo. Então é um reconhecimento, não é um pedido para Deus. E o Cristo eleison, a mesma coisa, né? Um Cristo, vós sois compassivo. É isso que significa. Então, é importante observar que o ato penitencial não é uma mini confissão, né? E é interessante, se o Kyrie eleison, então se o Senhor tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, se eles forem entoados na música já, ou nas preces do ato penitencial, aí está resolvido. Mas se o ato penitencial, ou a música, ou a oração do ato penitencial, confessa a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, se for entoado recitado esse tipo de oração, ele vai ser recitado, Kyrie eleison, Christe eleison, o Senhor tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, depois do ato penitencial. Ele não faz parte do ato penitencial nesse sentido. Então, outra coisa importantíssima no ato penitencial, nada de estender a mão para o povo, seja o diácono, seja o padre, não deveria estender a mão para o povo, porque o ato penitencial é um reconhecimento de que todos nós somos pecadores e que a misericórdia de Deus é maior do que nossos pecados, nossos no plural mesmo, de todos nós. Então ninguém está absolvendo ninguém, não. Até há um questionamento que no missal ou algum documento da igreja usa-se a palavra absolvição no ato penitencial, mas é muito questionado pelos liturgistas, pelos especialistas. Vamos tomar cuidado com isso. Tende misericórdia de nós, perdoai os nossos pecados, nos conduz um dia à vida eterna. Amém. Essa oração. Depois, então, dessa oração, que se canta ou que se recita o Kyrie eleison ou o Senhor tem de piedade de nós. Depois dela, né? Porque ela está ela é a parte de uma ladainha muito antiga que ficou essa ladainha na liturgia. E também na celebração da palavra, eu estou falando de situações mais comuns. Se for o caso,
dependendo do dia, do tempo litúrgico, depois disso canta-se o Glória. E eu recomendo demais, principalmente nós, diáconos, que a liturgia é um dos pilares de nosso ministério, do ministério diaconal, né? Isto vale também para todos, para as esposas, todos que se envolverem na liturgia. A liturgia para nós é um xodozinho. E nós deveríamos cuidar com muita atenção e com muito carinho também com o povo, com muita caridade, com muita alegria, ensinar o povo a cantar realmente no Glória as fórmulas usadas, aprovadas pela CNBB, e a fórmula do missal e as outras aprovadas pela CNBB. Tem muito Glória por aí que é muito estranho. Não, o Glória geralmente não é um hino assim, a Trindade, igual muita gente faz. E ele é um hino cristológico, muito bonito. Ele faz uma saudação a Deus Pai, mas ele é um hino cristológico muito bonito também. E no Glória costuma ter um pedacinho dessa ladainha que eu falei com vocês agora também. Ela continua um pouco. Tem uma hora que ela é ladainha também. E é um tesouro da nossa igreja. Então, quando cantamos qualquer coisa no lugar do Glória, inclusive na celebração da palavra, tudo que eu falo aqui vale para a missa, mas para a celebração da palavra também. Estamos jogando fora um tesouro enorme, enorme mesmo, né? Tem muita história por trás, uma riqueza muito grande, uma teologia muito importante. Então, valorizar o Glória bonito, cantado bonito. Em seguida tem a oração do dia. Eu recomendo, não é uma regra isso que eu estou falando aqui não. Se possível, usar a oração do dia, aquela do missal, a oração collecta. Há outras propostas também de celebração da palavra que propõem outras orações. Aí eu não vou dar uma regra, porque, como eu disse no último encontro, a celebração da palavra tem uma certa liberdade. Tá? Tem uma certa liberdade. Vamos apreciar com moderação, para não inventar muita moda, assim, algumas coisas estranhas. Mas, assim, graças a Deus, a celebração da palavra tem uma certa liberdade, nos propõe uma certa liberdade. Então, sempre que possível, não é problema usar um missal. Inclusive, é importante, nós temos que observar alguma coisa. O missal é o livro da comunidade. O missal é o livro da comunidade. Não é o livro do padre. Obviamente, o padre é o que usa mais. Mas, e o missal também nós temos que observar e temos que saber manuseá-lo no sentido que o missal foi feito para a missa. O missal é para a missa. Então, mas podemos aproveitar muitas coisas bonitas dele. Claro, é uma preciosidade também. Eu gostaria de entrar agora no rito da palavra. Isso é muito óbvio, mas o óbvio tem que ser lembrado para não ser esquecido. As leituras proclamadas sempre que possível, se for num ambiente mais já preparado, no altar da palavra, e dar preferência para o uso do lecionário. Isso é muito interessante, muito importante. Evite levar folhetos, levar alguns celular ou tablet. Se em caso de emergência, sim, tudo bem, pode acontecer, pode acontecer. Mas, se possível, use o lecionário, tá? E o evangeliário também, se possível. É interessante que o lecionário comece fechado. Quem vai fazer a primeira leitura, ele vai ser o primeiro a abrir o lecionário e deixar aberto depois. Mas o abrir o livro é um gesto litúrgico, é um gesto de Cristo, né? O Cordeiro é digno de abrir as folhas lacradas do livro. Está lá no livro de Apocalipse, até na liturgia das horas, vez ou outra a gente encontra com essa passagem. Então, o abrir, o ministro, o leitor, ele está no lugar de Cristo, ele empresta a voz para Cristo. E é interessante o livro começar fechado, né? É um gesto litúrgico. E, se for complicado, já deixa ela aberto, mas fazer o quê? Mas assim, eu estou falando a regra, a operação padrão. Outra coisa,
Se você é o presidente da celebração, tente, durante as leituras, ouvir as leituras, né? Tente chegar um pouquinho antes para dar as instruções, mas é muito estranho durante as leituras você ficar dando instrução, falando para o acólito ou para o ministro, aquela coisa toda. Às vezes é necessário fazer o quê, né? Às vezes é necessário, mas ouça, porque o ouvir na liturgia também é um gesto litúrgico, é um gesto importante. O ouvir é um gesto de adoração a Deus, né? Então é muito interessante. E valorizar também o ministério dos leitores. Então não pegue e faça tudo, não. É importante, o ministério da palavra, ou da presidência é um. O ministério da presidência é um, eu já falei no último encontro. E o ministério dos leitores é outro ministério, e do salmista, se possível, também, outro ministério. Que enquanto mais a gente valorizar os ministérios em torno da celebração da palavra, mais ela enriquece, mais bonita fica, e não é só que é bonita, não. Tem a ver com a espiritualidade litúrgica da celebração da palavra, e da missa também, e dos outros sacramentos também. Queria chamar a atenção também para a aclamação do Evangelho. A aclamação do Evangelho geralmente é um hino cristológico. A gente não canta para celebrar os pés do mensageiro, a gente não canta para celebrar a chuva que está caindo, a gente não canta para celebrar que Deus é gente boa. Não é isso, não. Na dúvida, vá lá. Na dúvida, não. Vai lá no lecionário, tem o texto da aclamação do Evangelho. Então, com muita caridade, igual diz, sem brigar, com muita alegria, muito senso de catequese. É muito bom a gente instruir os grupos de canto para que eles usem os textos, os hinos próprios de cada liturgia, da aclamação da aclamação do Evangelho. Muito bonitos, são muito bonitos. E uma dica, não conte para ninguém, eles também nos dão dicas dependendo da situação, para preparar a homilia, tá? Fique de olho lá. Por falar em homilia, e a proclamação do Evangelho tem que ser assim, tomar cuidado muito com o uso do microfone, para saber se não está baixo demais ou gritando demais, né? Sabe, na hora da proclamação. Muito respeito, a vênia antes, isso vale para as outras leituras também, fazer a vênia antes da palavra. Jesus está presente de forma real no pão da palavra, enquanto a comunidade está reunida, né, na liturgia. Então Jesus está presente de forma real, merece sim as nossas vênias, as nossas honras, né, nosso louvor, nossa adoração, sim. Então, ler o Evangelho, preparar antes a leitura. Quando tem perguntas, geralmente as pessoas têm mais dificuldade, existem diferenças de entonação de perguntas, procurar saber como pronunciam nomes mais complicados. Então o Evangelho é o pão da palavra, assim, totalmente o pão da palavra, né? Então, assim, devemos ter muito cuidado. A homilia, ou vou chamar aqui homilia e reflexão. A palavra homilia significa conversa familiar. É uma coisa polêmica. Dizem que o leigo não faz homilia. Mas vamos deixar esse problema para os especialistas resolverem. Na prática, o leigo e o ordenado, a técnica é a mesma, né? Quem prepara bem, se preparar bem, estou falando da parte técnica. Então, a conversa familiar pode ser com alguém, o familiar de uma família da paróquia, né? Às vezes tem os papais da paróquia, as mamães da paróquia, por que não? E também pelo ministro ordenado. Eu vou chamar aqui de homilia, então vocês entendem, quando eu falar homilia, para a gente não ser tão rebelde por enquanto, então para quem é ordenado. E a reflexão para quem não é ordenado, tá bom? Mas não conta para ninguém não, a técnica é a mesma. A homilia, a reflexão,
deve ser muito bem preparada, deve ser muito bem preparada. E eu gostaria de me ater um pouquinho aqui, vocês até me desculpem. Nós é um conceito assim, um conceito já um pouco consagrado. A homilia é a Bíblia numa mão, o jornal na outra. Ou seja, a palavra de Deus tem que estar encarnada na realidade. Nada de ficar debatendo em que lado do trono de Deus está sentado o anjo Miguel, o arcanjo Gabriel, etc. Não é isso não. A homilia é trazer, é atualizar, ela faz parte da liturgia da palavra. Ela é, vamos dizer assim, uma espécie de extensão, é uma extensão do evangelho, ou da leitura, das outras leituras também. Não precisa a homilia ser só sobre o evangelho. Pode, vez ou outra, você pode falar alguma coisa sobre os salmos, mas o evangelho é o centro ali. Então, evite ficar falando o que Nossa Senhora falou no lugar tal, o que Jesus falou para a santa fulana de tal. Isso não faz parte da essência da homilia. A homilia, ela é a valorização da palavra de Deus. É mais importante na homilia saber o que o jornal está dizendo, que Maria está falando em algum lugar X, porque são revelações particulares, as aparições. Então, são revelações particulares. A Maria, para nós, ela aparece com força mesmo, sabe aonde? No Evangelho. No Evangelho. Se você precisar de uma palavra de Maria, ela humildemente, eu falei que aparece com força, não, ela aparece com humildade, e são poucas e boas que ela fala lá, que são as inspirações para preparar a homilia, numa liturgia. Liturgia da palavra também, a celebração da palavra também. Então, aí pode basear em algum documento da igreja, algumas coisas assim, mas vamos tomar muito cuidado, evitar moralismos na liturgia, na homilia, evitar lavar roupa suja na homilia, não é lugar disso. Mas certamente vocês terão uma formação específica para a homilia. Mas aqui eu já estou deixando uma dica, né? Falar de política, pode falar de política, sim. A doutrina social da igreja fala sobre política, mas não é política partidária. A ciência política, a arte do bem comum, interessa sim à igreja. Interessa sim à igreja, mas temos que apreciar com moderação. Ainda mais nesses tempos agora que estamos vivendo tempos muito tensos, né? Então vamos saber usar. Né? Mas pode sim falar de política, mas a política, a arte política, sim, e chamar a atenção, sim, mas a arte do bem comum, que é a essência da política, não é política partidária, não. Há uma sugestão para preparar a homilia, preparar ao longo da semana, né? Ao longo da semana você tem contato, a leitura orante, tenha contato ao longo da semana, um dia com a primeira leitura, outro dia com o salmo, outro dia com a segunda leitura, com o evangelho. E tenho vai ao longo da semana se preparando com tranquilidade. Essa é a técnica que quase a maioria dos padres usam, por exemplo. E se você todo dia de manhã, eu recomendo bem cedo, faz parte inclusive do nosso ministério. Todo dia de manhã tenha contato com a palavra de Deus, com as liturgias do dia, que você pode ser chamado em cima da hora. Não pode acontecer, né? E se não acontecer, de todo jeito você se alimentou com o pão da palavra. Então, também tome contato com as leituras do dia. Essa é a realidade. Eu estou falando que não é o ideal, viu, gente? De ser chamado em cima da hora, mas essa é a realidade. Para muitos, pelo menos. Não faça uma homilia muito longa. Já está mais que comprovado que nós temos, a cada vez mais, inclusive, cada tempo mais que passa, nós temos menos concentração, menos minutos de concentração. Então, eu vou falar aqui como professor. 12 minutos, no máximo, e tem que ser boa, viu? 12 minutos para ser maravilhosa. Nada de... se você acha que você consegue falar uma mensagem muito boa, edificar a comunidade em menos tempo, melhor ainda. Durante a homilia,
tente interagir um pouco com o povo com o olhar, né? Não é ficar fazendo perguntas, não, que não é muito bom, não. Eu estou falando assim, no sentido mais formal. Dependendo da situação também. Tente comunicar com a comunidade com o olhar, né? Fale para a comunidade. Você está falando com os irmãos e a Assembleia Reunida é o corpo de Cristo. Né? É um sinal de Cristo também. Trate com reverência a Assembleia. Depois da homilia e depois do ato penitencial, que eu esqueci de falar, é muito importante que haja o silêncio sagrado. A liturgia tem uns picos. Tem hora que ela é mais agitada, tem hora que ela fica em silêncio. Ela faz assim. Então, o silêncio sagrado ele é interessante, ele é importante, faz parte do rito, também na celebração da palavra. Tá? Conforme o tempo litúrgico, conforme o dia, se for no domingo, tem o creio, né? As outras, a gente tem que observar ali o dia, o que pede a liturgia do dia. Então tem o creio. A oração da Assembleia faz parte do rito da palavra. Então, a oração da Assembleia deve ser feita, proclamada. Isso está lá na Instrução Geral do Missal, está falando em alguns outros documentos da Igreja. Ela é feita do mesmo lugar onde é proclamado o Evangelho. É a hora que Deus, nas leituras, Deus fala conosco. É um diálogo, é na hora da oração do creio e a oração da Assembleia, nós é que falamos com Deus. Então, é o diálogo no rito da palavra, na liturgia da palavra. Então, e que seja bem preparada também as orações da Assembleia, nada de jogar indiretas e nada disso, tá? A partilha dos dons em seguida, não, obviamente nós não temos ofertório, ou a apresentação das ofertório não, apresentação das ofertas, ou das oferendas, ou das oblatas na celebração da palavra. Mas temos algo muito legal, muito bonito, a partilha dos dons, né? Que às vezes, dependendo da comunidade, dependendo da região, é a hora que as pessoas levam os alimentos, as doações para os necessitados. Também a maioria dos lugares tem o costume de deixar a oferta em dinheiro também. Esse momento é muito bonito na celebração da palavra. Se for bem aproveitado, ele é muito bonito, bem celebrado, bem organizado. É muito bonito mesmo. Quem tiver a oportunidade, é muito bom que converse com os grupos de canto. Quem tiver oportunidade, com suavidade, com alegria, com caridade, com paciência, converse com os grupos de canto para que os cantos não falem de pão e vinho. Na celebração da palavra, nós não usamos o pão e o vinho. Então, é até estranho. Então, os grupos de canto às vezes já prepararam. Então, se for em cima da hora, não tem jeito. Mas, se a gente chegar para substituir uma missa, que é estranho também. Mas é possível acontecer. Mas, se é possível, é oportuno, organizar com um grupo de canto canções de ofertas que não falem nem de pão e nem de vinho. Porque nós não vamos usar nem o pão nem o vinho na celebração da palavra. A celebração da palavra, o quase sacramento. Eu esqueci de falar isso no outro encontro, é o quase sacramento, porque não há o sangue do Senhor. Não há o sangue do Senhor. Então, o sacrifício do sangue, a aliança com o sangue, por isso é chamada por alguns de quase sacramento, ela é um sacramental. Então é estranho que haja o envolvimento do pão e do vinho, vamos dizer assim. Muitas comunidades ficam tristes porque não podem fazer a procissão das oferendas, assim, chega às vezes está até organizado, mas não pode. Não pode assim, não tem sentido nenhum, né? Depois que termina esse momento, eu tenho uma sugestão. A sugestão é convidar a comunidade
já até como já parte do rito de louvor, para a comunidade orar, dar graças a Deus, abençoar os dons que foram ofertados. E eu gosto, particularmente, eu gosto também de convidar para ofertar os dons que Deus nos concedeu, nos deu para servir a comunidade. É uma hora de celebrar esses dons também, né? É uma sugestão, viu, gente? Cada um tem um costume. Agora, outra parte que eu gostaria de destacar, que é muito importante: louvor, o momento do louvor. Vou reforçar, não é o momento de adoração do Santíssimo. Não é. A celebração da palavra, sobretudo a celebração dominical, ela é um louvor a Deus Pai, presidida por Cristo. Então, temos de ser muito disciplinados nisso. Nós estamos valorizando, estamos numa época em que estamos valorizando a celebração da palavra. Então, nós temos que valorizar isso, esses ensinamentos. Não é um momento de adoração do Santíssimo, tem que ficar muito claro isso. E eu tenho aqui algumas sugestões, por exemplo, nesse momento do louvor, podem ser ladainhas, né, preces litânicas, né? Salmos de louvor a Deus. Eu tenho uma sugestão aqui, ó, Salmo 148, muito bonito. Convide a comunidade. A gente pode fazer como se fosse uma ladainha, né? Que ela é uma espécie de ladainha, esse Salmo 148. Pedir às pessoas para repetir aquela e a gente repetindo juntos, né? É muito bonito. Das liturgias diárias também, nos subsídios litúrgicos, costumam trazer também sugestões de louvor na celebração da palavra. São muito bonitos também, vale a pena conhecer. E é um momento mais livre, mas assim, é um livre que precisa ter sentido, né? Então, eu vou até mostrar aqui, já adiantar, esse documento, eu acredito, está sendo reformulado. Eu ouvi dizer aqui o Diretório Pastoral, Litúrgico, Sacramental, documento 7, aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte. Eu vou até falar aqui na edição que eu tenho, não sei se vai ser reformulado. Eu ouvi dizer que sim. Na página 109 e as seguintes estão orientações para a celebração da palavra. E eles são bem insistentes em dizer que não é para adoração do Santíssimo, e dão sugestões aqui de louvor, né? De louvor a Deus Pai, presidido por Cristo no Espírito Santo. Olha que bonito. Rito da comunhão é semelhante ao da missa. O rito da comunhão é semelhante ao da missa. Eu já disse no último encontro que não é obrigatório haver a distribuição da comunhão. Se a comunidade não tem hóstias consagradas e não conseguir, as pessoas têm que ser instruídas, têm que ser educadas a entender que o Jesus Cristo está presente no pão da palavra. Então, o rito da comunhão é muito semelhante. Tem o Pai Nosso, se possível, né, a gente não está podendo fazer, mas tem o abraço da paz. Inclusive o Pai Nosso, ele pode ser feito junto com aquelas orações chamado embolismo, né? Aquelas orações intermediárias depois do final, a oração da paz, antes do amém, no final do Pai Nosso. Então não há problema. As pessoas falam que não podem fazer na missa, não, né? Com o leigo na missa, não. Mas a celebração da palavra não há problema. É muito interessante. Não há o Cordeiro de Deus na celebração da palavra. Por quê? Cântico do Cordeiro. Porque durante o Cântico do Cordeiro é a hora que o presidente da celebração, acompanhado pelos outros ministros, dependendo da situação dos ministros ordenados, partem o pão, né? Não é um rito da celebração da palavra, é um rito da missa. Por isso não há o Cordeiro de Deus. Mas é possível sim haver, é possível, mas não gosto muito de usar. Vou falar por mim para as pessoas não confundirem com a missa. O santo pode sim, porque o santo é uma coletânea de frases bíblicas. Nada pode nos proibir de usar frases bíblicas,
né? A Bíblia é a nossa fonte de oração e de louvor. Então, o santo pode ser cantado, só que eu vou falar, e eu até sugiro, que seja evitado para as pessoas não confundirem com a missa. O objetivo é só esse. Não é que os santos são preces bíblicas, tá? Uma coletânea de preces bíblicas. Mas o cordeiro não, o cordeiro não tem. Cordeiro não tem na celebração da palavra. Tem que guardar isso. Tanto da comunhão, que seria muito bom. Eu acho uma pena os grupos de canto não terem formação suficiente, às vezes, ou não querem ter, ou às vezes não tem mesmo, para valorizar o canto da comunhão. E o canto da comunhão, nós somos convidados a cantar o canto da comunhão, mesmo quando não há distribuição da Eucaristia. O momento da comunhão também pode ser para valorizar a comunhão dos filhos de Deus, no domingo, naquele dia. E se há muitas músicas, muitos hinos bonitos, muitos salmos que não falam exatamente da comunhão com a Eucaristia, mas falam da comunhão, fala da união, fala do que faz aquela palavra de Deus transformar em nossa vida. Vale a pena também valorizar o inário litúrgico da CNBB e outros inários litúrgicos também. Evitar músicas muito intimistas e tudo mais. É um canto de procissão. Mesmo se as pessoas não houver a distribuição da comunhão e ficarem sentadinhas lá, é um canto processional. E deveria ser o ideal, ele ligar com as leituras proclamadas, né? Ainda assim, mesmo na celebração da palavra, valorizar a mensagem das leituras. Depois da comunhão, aí eu chamo a atenção para outra informação. O silêncio sagrado não é hora do canto de ação de graças, de cantar não sei o que lá, de cantar o hino do padroeiro nessa hora. É muito importante, muito importante. Como eu disse, a liturgia vai fazendo assim. É uma hora que depois daquele momento da comunhão, faz assim. A liturgia tem essa queda, vamos dizer assim, no ritmo, né? Mas é mais ou menos, eu estou falando só no sentido visual, porque no coração é a hora do coração arder, né? Então é muito importante o silêncio sagrado. E a oração após a comunhão, essa é uma parte um pouco complicada, eu acho. Ela pode ser espontânea, mas tem que ser bem feita, bem preparada. E pode ser baseada na que está no missal. Mas tem que tomar cuidado, porque às vezes o missal fala do sacramento da Eucaristia, do sacramento, da celebração, do sacrifício que teve. Tem que observar, tem que preparar com antecedência e tentar adaptá-la, aquela oração, para a realidade da celebração da palavra. Então observem bem, se ela procure valorizar o alimento da palavra nesse momento, depois do canto, depois da comunhão. Isso é só uma observação que eu faço, mas há muitos subsídios interessantes que dão propostas de oração para depois da comunhão, na celebração da palavra. Então observem isso. Nesse ponto aí eu até compreendo a preocupação de aqui não pode parecer com não é missa, é outra liturgia. A primeira parte da celebração da palavra, até a hora da oração da Assembleia, é muito parecido com a missa mesmo, né? Mas, eu estou falando de situações muito normais, né? Há outras possibilidades também, não vamos nos esquecer disso. Mas, na parte da apresentação das ofertas, que seria, ou na partilha dos dons, até eu estou confundindo, partilha dos dons, até o momento do rito da comunhão, é outro rito, e depois da comunhão, pode ser que se confunda com a missa também. Tem que tomar cuidado, observar os textos, observar com atenção. Nada com uma boa preparação, uma preparação atenta não resolva, viu, gente? Aí os breves avisos, né? Isso é uma coisa comum, vai depender muito da comunidade também. Na Arquidiocese de Belo Horizonte há uma tradição, há uma orientação para depois ter um brevíssimo momento mariano, a resta da Ave Maria, ou esse pode ser feito depois da bênção final também.
Mas na Arquidiocese de Belo Horizonte há esse cuidado de ter um momento, um pequeno momento mariano, né, no final da celebração da palavra também. Lembrando que Maria é a mãe da igreja, e ela é a mãe da igreja, ela senta-se conosco na liturgia. Então a liturgia é para Deus Pai, e com a participação especial de Maria conosco, celebrando, viu, gente? Nós temos que colocar isso, tem que observar isso. Maria, ela é um membro precioso, preciosíssima, né, da igreja. Então, o momento mariano aqui é mais um momento final da celebração. Depois tem a bênção. Aí depende da bênção, se é feita por um ministro ordenado, se é feito por um ministro leigo. Mas não podemos deixar o povo embora, né, sem pedir a bênção de Deus, né, sem Deus nos abençoar na caminhada. E a despedida também. E despedida alegre. Então, todo esse contexto precisa ser feito, a celebração da palavra, mesmo em situações um pouco mais complicadas. Caridade, alegria, suavidade. Tem gente demais para brigar com o povo, né, na sociedade. Nós não. Nós estamos lá para celebrar. Então, vamos tomar muito cuidado. Nem tudo sai como a gente está imaginando. Às vezes, muita coisa improvisada. Mas muitos problemas a gente resolve o que está ao nosso alcance com alegria. Como eu disse no último encontro, tudo aqui merece ser aprofundado. Tudo merece ser aprofundado, tá? São provocações que ao longo da caminhada a gente vai aperfeiçoando. Então nós também, como diáconos, vamos aperfeiçoando também. Vou sugerir outra leitura, para encerrar, vou sugerir outra leitura. Aqui eu falei o primeiro, né, que é o documento aqui da nossa arquidiocese, que eu acredito que esteja sendo reformulado, eu ouvi dizer. E esse aqui que é muito legal, muito interessante, é o Guia Litúrgico Pastoral. Tem muitas dicas interessantíssimas, inclusive para a celebração da palavra. Tá aqui até na página 71. Ele fala aqui da celebração dominical, inclusive, da palavra de Deus. Tem sugestões de organização, de ritos, vale a pena conhecer. Então, Guia Litúrgico Pastoral, edições CNBB, eu estou aqui com a 3ª edição. Então é isso. Gostaria muito de agradecer a paciência, desculpe, eu muito falei demais, mas eu acho que são coisas importantes. E estamos às ordens, se precisar de tirar alguma dúvida, ou, na pior das hipóteses, vamos juntos procurar a resposta. Vamos juntos procurar a resposta. Então, muito obrigado. Deus continue acompanhando cada um de vocês na caminhada, né, os irmãos ordenados, as esposas e os irmãos que estão na caminhada diaconal, de formação. É um momento muito gostoso também, muito importante. E eu vou falar um segredo para vocês. Tudo que a gente aprende aí na escola diaconal, a gente acaba usando depois, viu, gente? A gente acaba usando. Então preste muita atenção na caminhada aí, nas informações. Uma hora você vai ver, vai tropeçar com ela lá, com a necessidade do conhecimento. Lê tudo que aparecer na sua mão. E é isso. Um grande abraço. Nosso Senhor abençoe. O Senhor continue acompanhando a caminhada de vocês. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Todo-Misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Lourenço, rogai por nós. Muito obrigado.